3, 2, 1, gravando. Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Já tem muito tempo que eu tô querendo criar um canal, só que por vários motivos eu não consegui criar. Então, no ano passado eu descobri minha primeira gravidez, eu fiquei ainda com mais vontade de criar um canal. Eu gravei alguns vídeos porque eu queria muito fazer um diário de gravidez, porém eu não consegui. Então, esse primeiro vídeo do meu canal vai ser o relato da minha gravidez. Vai ser um único vídeo, eu não vou conseguir lembrar de todos os detalhes, né? Mas eu vou tentar contar pra vocês como que foi pra mim. Bom, no primeiro trimestre, que vai da primeira semana até a 13ª semana de gravidez, o que ficou marcado pra mim foi a descoberta da gravidez, que eu descobri em março de 2017. Eu contei pro meu esposo, pra minha mãe, pra todos os meus familiares. Eu não esperei completar 3 meses, né? Eu já saí contando pra todo mundo. Eu não sabia que nesses primeiros meses o risco, né, de ter aborto espontâneo, essas coisas é grande. Foi a minha primeira gravidez, então eu contei pra todo mundo. Quando eu descobri a gravidez, eu já estava de 7 semanas. Com 9 semanas e 3 dias, eu comecei a sentir cólicas. Quando eu fui ao banheiro, eu tava com um pequeno sangramento. Não era nem sangue vivo, era uma coisa mais amarronzada, meio coalhada. Fui pro hospital e fiz a minha primeira ultrassom. Nessa primeira ultrassom eu descobri que eu estava com descolamento de placenta. Então eu tive que manter o repouso parcial e fazer o tratamento em casa mesmo, tomando alguns remédios. Com 11 semanas eu fiz a primeira morfológica, não deu nenhuma alteração, estava tudo bem, tudo tranquilo. Eu não estava mais com descolamento de placenta, mas eu estava com hematoma subcoriônico. Então eu tive que continuar com acompanhamento para ir observando esse hematoma, porque não poderia aumentar, porque senão poderia ocorrer o aborto. Então, nesse período eu fazia ultrassom com um intervalo de tempo menor entre uma ultrassom e outra, para poder acompanhar de perto. Depois dessa ultrassom de 11 semanas, eu fiz outras. Em uma delas deu que aumentou um pouquinho, daí o risco de aborto era um pouquinho maior. E foi aí que eu troquei de obstetra. Eu fazia o pré-natal com uma, só que eu não me sentia muito confortável com ela, mudei de obstetra. Doutora muito carinhosa, muito atenciosa. E fiquei com ela até o final da gestação. Os sintomas do primeiro trimestre foi que no início, assim que eu descobri a gravidez, eu senti bastante cólica. Um desconforto, na verdade, né? Parece aquele aviso de quando a gente vai menstruar, sabe? Então eu fiquei com muito medo, fui pro hospital, fiz exame de urina, tava tudo normal. Isso antes do descolamento de placenta, essa cólica que a gente sente mesmo quando às vezes acontece a anidação. Então, só que pra mim, como eu não sabia, eu fiquei com bastante medo. Esse é um dos sintomas da gravidez, né? Eu senti bastante enjoo durante o primeiro trimestre. Só que assim, eu passava o dia inteiro bem. Quando ia chegando à noite, eu ficava muito enjoada. Aquele mal-estar, aquela salivação na boca. Pra mim foi horrível essa parte. Eu não sei se eu cheguei a vomitar, foi umas 2 vezes. Mas, assim, o mal-estar do enjoo era muito grande. Só aquela agonia no estômago, aquele gosto ruim na boca. Eu tomei remédios pra ajudar a aliviar. Só que depois de um tempo não estava mais fazendo efeito e eu descobri que o que realmente me ajudava era água gelada com limão. A água gelada com limão era chegar à noite, que eu via que estava chegando o enjoo, era tomar aquela aguinha gelada com limão, resolvia. Me ajudava muito, eu conseguia dormir tranquilamente. Não vomitava, passava aquele mal-estar, sabe? Parecia que descia refrescando tudo. Então, pra mim, foi o que me ajudou bastante a aliviar esse sintoma de enjoo, que era só durante a noite, foi a água gelada com limão.
E no primeiro trimestre eu percebi também que meu cabelo caiu bastante, eu tive bastante queda de cabelo. Já nas 13 semanas eu já não sentia mais enjoo, tava tudo tranquilo, graças a Deus. No segundo trimestre, que é de 14 a 27 semanas, correu tudo tranquilo, né? Com 13 semanas passou enjoo, eu continuei fazendo ultrassom, continuei mantendo repouso no segundo trimestre, até que com 18 semanas eu fiz uma ultrassom e não tinha mais o hematoma. Graças a Deus já não tinha mais o hematoma, o útero já estava limpinho, não tinha mais nenhuma manchinha. E junto com essa notícia, eu descobri que o bebezinho que estava vindo era um menininho. Então a gente ficou muito feliz, eu contei para meus familiares. Em casa nós somos em 3 meninas, eu mais 2 irmãs. Então meus pais tinham um sonho de ter um menino e daí veio um netinho. Eu fiquei muito feliz, eu já sentia que seria um menino. A minha intuição sempre... Eu não sei nem explicar o que é que eu sentia, mas pra mim ia ser menino mesmo. Então, no segundo trimestre, o que foi marcante pra mim foi a descoberta do sexo do bebê. E outra coisa também que marcou bastante o segundo trimestre foi que com 18 semanas também eu senti e vi o bebê mexer. Bem pouco, mas eu vi a elevação assim da barriga e sentia bem mais, né? Porque no comecinho a gente sente aquelas tremidinhas, mas é só a gente mesmo que sente, bem por dentro, né? Mas com 18 semanas eu senti ele mexer, eu vi a barriga mexendo, então pra mim foi uma felicidade muito grande. É uma experiência assim que não tem nem como eu descrever. Sentir o bebê mexer na barriga foi uma coisa surreal. Eu tenho muita saudade de sentir ele mexendo na barriga. Com 21 semanas eu fiz a segunda morfológica. Nessa morfológica deu que ele tava com um cisto no plexo coroide, eu acho que é esse o nome. É uma manchinha que dá no cérebro quando tem algum líquido. Então a doutora me explicou que nessa idade gestacional costuma ser comum, que não seria nada muito grave, mas que teria que acompanhar, porque até 28 semanas poderia sumir aquela manchinha. O cérebro do neném nessa fase é banhado com bastante líquido que vai para a espinha, então poderia ocorrer isso. E ela já me encaminhou para me fazer outra morfológica com 24 semanas. Mas assim, eu já saí do consultório aflita, por mais que eu sabia que poderia acontecer, que era comum, que poderia desaparecer, eu já fiquei muito aflita, já pensei, vai começar tudo de novo, porque cada ultrassom que eu fazia no repouso para acompanhar o hematoma, era aquela agonia, aquele medo de ter aumentado. Então eu falei assim, eu achei que já tinha me livrado dessa agonia, dá uma aflição, um medo, né? Do desconhecido, de ficar esperando se vai desaparecer ou não. E daí, mãe, né, já vai caçar no Google e ver as piores coisas, né? As piores notícias, as piores informações. Então, já fiquei muito aflita. Mas, com 24 semanas, eu refiz a morfológica e, graças a Deus, já tinha desaparecido. Eu tinha orado muito pra isso. Não queria nem esperar dar 28 semanas pra desaparecer. Eu queria que nessa morfológica já tivesse desaparecido. E, realmente, já não tinha mais nada. E, assim, pra mim foi um grande alívio. Porque quando falou, tipo, tem uma manchinha no cérebro do bebê. Pra mim, já meu mundo caiu, porque falou, meu Deus, no cérebro do bebê. Mas aí, graças a Deus, com 24 semanas já tinha sumido. Eu fiz os exames de rotina também, hemograma, exame de urina, e tudo normal, nenhuma alteração. No segundo trimestre também eu comecei a organizar o chá de bebê, a planejar, né, oficialmente, porque desde quando eu descobri a gravidez eu comecei a pensar em chá de bebê, no quartinho, então foi só oficialmente mesmo. Os sintomas do segundo trimestre
foi que eu comecei a sentir muito sono, muita fome, de acordar mesmo de madrugada com fome. E assim, é uma fome que não saciava. Comecei a ter dificuldade para andar. Parecia que eu tava travada. O meu quadril tava travado, eu senti um peso, uma pressão muito forte aqui no baixo ventre, né, no pé da barriga. Eu pensava, falei, nossa, eu não vou aguentar, no final da gravidez eu vou estar andando de cadeira de roda, porque a barriga nem era tão grande e eu já sentia essa dificuldade enorme para andar. Só que com o passar do segundo trimestre, esse sintoma foi diminuindo. Na minha cabeça eu pensava que ia piorar, mas não, foi melhorando. Eu sentia também muita azia mesmo, de queimar assim, e nossa, era horrível. E o que me ajudou também foi a água com limão. Eu também tomava um outro remédio, não lembro se era hidróxido de alumínio, se é leite de magnésio. É um desses dois. Isso me ajudava bastante também para aliviar a azia. No segundo trimestre eu senti também que meu cabelo ficou um pouco mais forte, mais brilhoso, e porque no começo eu tive bastante queda, no segundo eu já reparei que tinha diminuído muito, muito mesmo. A barriga começou a aparecer também no segundo trimestre, ficava mais em evidência. Ai, como eu amava! Ai, foi um momento muito especial mesmo, ver a barriga crescendo, ver a barriga desenvolvendo. Eu amava minha barriga. E assim como eu tenho saudade de sentir ele mexendo na barriga, eu tenho muita saudade da minha barriguinha de grávida. Mas eu não quero arrumar outro agora, tá bom, gente? Deixa eu só com a saudade mesmo e curtir meu pequeno. No terceiro trimestre e último, que vai de 28 a 41 semanas. Eu fiz os exames de rotina também, deu tudo normal, sem nenhuma alteração. Aí fiz os exames adicionais, a curva glicêmica, que não deu alteração também, o Streptococcus também deu negativo. Com 32 semanas, eu fiz o chá de bebê, que foi tudo muito lindo, tudo preparado com muito carinho, com muito amor, para comemorar a chegada do nosso menininho. Foi tudo feito por mim, pela minha família. Então era tudo muito simples, mas com muito significado, com muito afeto. E foi um momento marcante também e muito esperado do terceiro trimestre. Com 28 semanas, mais ou menos, eu tinha feito uma ultrassom e ele tava pélvico. Tava sentadinho. Eu fiquei com medo, né, dele não conseguir mais virar para a posição cefálica, mas com 33 semanas ele já estava cefálico. Eu lembro que acho que foi uns 2 dias antes dessa ultrassom, eu tava deitada e eu senti tipo um tranco dentro da barriga. Aí eu pensei, eu acho que ele virou. Tenho quase certeza, porque foi muito forte esse tranco. E daí, quando eu fiz a ultrassom, realmente ele estava cefálico. Depois das 33 semanas, a gestação foi fluindo tranquilamente, eu fui ficando cada vez mais ansiosa. Eu continuei indo para a faculdade durante o período da gestação. Finalmente chegou a data prevista do parto, 40 semanas. Foi no dia 20 de 11 de 2017. Eu achava que ele ia nascer antes, ou até mesmo na data prevista, mas não foi isso que aconteceu. A partir de 40 semanas, eu tive que fazer o acompanhamento um dia sim, um dia não, no hospital. E nada do Gabriel aparecer. 40 semanas e 6 dias, eu entrei em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto num domingo, no dia 26 de novembro. Era umas 15 para 5 da tarde e o Gabriel nasceu segundo a data prevista, que vai de acordo com o primeiro dia da última menstruação. Ele nasceu com 41 semanas exatas e, segundo a ultrassom, 40 semanas mais um dia quando ele nasceu. Ele nasceu numa segunda-feira e para falar sobre o parto eu quero fazer um vídeo só falando disso. Então no próximo vídeo eu vou fazer o relato do meu parto. Como que foi a minha experiência, como que eu imaginava que ia ser, como que foi. Então, no próximo vídeo eu falo sobre como que foi o meu parto. Os sintomas do terceiro trimestre
Eu senti pouca falta de ar, eu tinha um pouco de dificuldade de virar na cama, só que eu não perdi o sono por causa disso, assim, por causa da barriga ou por causa de falta de ar. Eu nunca perdi o sono na gravidez por causa disso, eu sempre dormi muito bem. Só que pela ansiedade, eu perdi muito sono. Eu ficava pesquisando o que fazer para estimular a entrar em trabalho de parto, ficava esperando qualquer sintomas, então eu senti muita ansiedade nessa reta final da minha gravidez, da gravidez mesmo, mais pro finalzinho. No terceiro trimestre que eu comecei a sentir um pouco de falta de ar, não foi muito, mas eu senti um pouquinho sim. Eu inchei também, né, fiquei um pouco inchada, as pernas assim, eu sentia que ficou bastante inchada, mas não muito, em vista de gravidinhas que eu já conheci que inchou, não teve muito inchaço não. Eu senti muita ansiedade, acho que é normal nessa reta final, né, sentir ansiedade, só que um sintoma assim que foi o pior de todos desse terceiro trimestre foi aquele negócio até chato, às vezes tem até vergonha de falar, mas assim, foi um sintoma, foi de chorar mesmo, de desespero, de dor. Mas aí passando com a minha obstetra, ela passou uma pomada que aliviou bastante. E depois da gestação já estava tudo no seu devido lugar, já não tinha mais problema nenhum, graças a Deus. Meu medo era esse sintoma me acompanhar depois da gestação, mas graças a Deus isso não aconteceu. Em nenhum período durante a gestação eu tive dificuldade para dormir. Só no finalzinho mesmo, que nem era por conta da barriga, que não tinha posição, não. Era pela ansiedade que eu tava sentindo mesmo. Esse foi o meu relato de gravidez, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei contar, assim, o mais detalhadamente possível. Não vou lembrar de tudo, né? Tudo tão especificamente. Então eu anotei aqui algumas coisas pra ir ajudando, pra mim relembrando. E eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Vou amar interagir com vocês. Me segue lá no Instagram também, é @comamordemamãe. A gente se vê por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.